Verso para memorizar, livro de Êxodo, capítulo 19, no verso 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. A lição desta semana aborda uma prévia de todo o trimestre, ou seja, fala um pouco das alianças que o Senhor Deus teve com seus servos e seu povo ao longo da história. No domingo foi abordado o fundamento da aliança. A exemplo de um casamento, a aliança bíblica define um relacionamento e um acordo. A aliança está fundamentada nas promessas de Deus. Por exemplo, Deus confirmou a aliança com juramento. Hebreus 6, versos 13 e 17. A obrigação da aliança era a obediência à vontade de Deus, expressa nos 10 mandamentos. Gênesis 26, verso 5, por exemplo, é dito o seguinte. Gênesis 26, verso 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Da parte de Deus, Cristo e o plano da salvação foram o meio pelo qual a obrigação de Deus foi cumprida. Isaías 42, verso 1 e verso 6. A palavra aliança aparece pela primeira vez na Bíblia em Gênesis 6, verso 18, quando Deus promete que livraria Noé e sua família. Na aliança com Noé, aprendemos que devemos cumprir a nossa parte e que nossa garantia é o próprio Deus. Com relação ao dilúvio, ele foi mundial. Se fosse local, Deus não teria cumprido a sua promessa. Mas, como vemos, nunca mais houve um dilúvio mundial. Gênesis 9, do verso 11 ao 17. Gênesis 9, do verso 11 ao 17. Diz assim: Estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Sucederá que quando eu trouxer, verso 13, porém nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Aleluia! Todas as vezes que virmos o arco-íris, nos lembramos do dilúvio e de que a terra não mais será destruída por um dilúvio. Gênesis 12, do verso 1 ao 3. Ora, disse o Senhor Jeová a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui segue o relato do chamado de Deus a Abraão. Deus chamou a Abraão para um relacionamento mais íntimo.
amoroso. Abraão recebeu de Deus uma única, porém difícil ordem, ao que pela fé, por já haver comunhão dele com Deus, ele obedeceu. Deixou sua parentela e seguiu em frente, rumo a lugares desconhecidos. É assim que Deus faz conosco também. Nos chama para vivermos com Ele experiências extraordinárias e inesquecíveis. Este é o relacionamento fundamental entre fé e obras. Primeiro vem a promessa da salvação, em seguida as obras. Somos salvos pela fé, a qual resulta em obras de obediência. Na quarta-feira, a lição aborda a aliança com Moisés e Israel. O verso lido foi Êxodo 6, do verso 1 ao 8. Nessa passagem, Deus lembra a Moisés a aliança que ele fez com Abraão. Também encontramos no livramento do povo do Egito alguns paralelos com o que Deus prometeu a Noé antes do dilúvio, como por exemplo, o próprio livramento em ambas as alianças. A aliança da graça estava estendida ao povo. No livramento do povo de Israel do Egito, observamos claramente a sequência. O Senhor Jeová primeiro salva Israel e então dá a sua lei para que vivam em conformidade com seus ensinos. Assim também é com o Evangelho de Cristo. Primeiro Jesus nos salva do pecado e então sua santa lei passa a viver dentro de nós. Vivemos como Jesus viveu, em total obediência aos mandamentos de Deus. João 15, verso 10. Na aliança entre Deus e Abraão e Deus e Israel, vemos que Deus queria de modo especial se relacionar com seu povo e isso deveria ser recíproco. Eles seriam uma grande nação e era necessário obediência. Êxodo 6 e o verso 7. Êxodo 6, no verso 7. É dito: Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor Jeová, vosso Deus, que vos tiro debaixo das cargas do Egito. E Êxodo 19, verso 5, foi o verso para memorizar. Além dessas alianças, o Antigo Testamento também menciona a nova aliança. E o que seria a nova aliança? A nova aliança nada mais é do que os 10 mandamentos escritos e imprimidos pelo próprio Deus em nosso coração. Fazendo assim, Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. Jeremias 31. Jeremias 31, do verso 31 ao 34. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor Jeová. Ou seja, que aliança? A aliança de um sacerdócio terreno, humano, e a lei de Deus em tábuas de pedra. Mas agora no verso 33 é dito: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor Jeová. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, ou seja, nova aliança, mas a mesma lei. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A nova aliança agora com o santuário celeste e um sacerdócio de Cristo. Verso 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor Jeová, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor Jeová.
pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. É importante dizer que esta aliança está no contexto a nova aliança está no contexto do povo israelita retornando do cativeiro babilônico. E por que foram levados cativos? Porque transgrediram a lei de Deus. E vemos também nessa passagem de Jeremias os elementos da graça e da obediência. Deus perdoaria os pecados do povo e entraria em um relacionamento com ele, concedendo a sua graça. Como resultado da bondade de Deus, o povo obedeceria, e isso porque o amava e desejava servi-lo. Essa é a essência do relacionamento da aliança de Deus e seu povo, o amor. Você ama a Deus? Jesus disse: se me amais, guardais os meus mandamentos. João 14, verso 15. E a relação na pergunta 10 entre Jeremias 31 e 34 com João 17, 3 é o conhecimento do Deus verdadeiro. Jesus faria, fez e está fazendo com que todos o conheçam. Para encerrar, é a lei de Deus na nova aliança escrita em nosso coração que liga o obreiro humano à vontade de Deus. Se fôssemos entregues às nossas próprias tendências, estaríamos perdidos nas garras de Satanás. O pecado rompeu o relacionamento do Criador com a família humana e o próprio Deus tomou a iniciativa de restaurá-lo. É interessante também que na aliança de Deus, só o ser humano tem a ganhar, pois o ser humano não tem nada a oferecer a Deus, a não ser o seu coração, para que Deus o transforme. E que você e eu tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Salmo 40, verso 8. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Amém. Glória a Deus.